A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão presentes aqui no nosso culto online. Nós somos da Igreja Evangélica ali no centro de na rua Ju, e recebê-lo em nossa igreja. Amém? Mas enquanto isso não acontece, nessa noite eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a tua vida como Deus. Eu quero trazer uma palavra que vai nos despertar, uma palavra da parte de Deus. E meu boa noite para você que está aí na tua casa, porventura você esteja no teu trabalho, tenho certeza de que Deus vai falar contigo. Meu coração, Deus vai falar também o coração da igreja. Amém? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, você que na nossa live nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar o teu lar, Deus vai abençoar toda a nossa família. Amém? Eu tenho sempre diante de Deus, eu tenho colocado a minha família nas mãos de Deus. Comigo, eu tenho colocado também diante do altar de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um título que eu coloquei na ministração da palavra, em que ela diz assim: Elias e os profetas de Baal. E durante a ministração dessa palavra, eu tenho certeza de que nós vamos nos colocando dentro dessa história. Eu chamo você para vir comigo dentro dessa história, e olha o que Deus vai nos revelar. Deus vai revelar para você nessa noite. Amém? Então abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, aleluia, capítulo de número 18. E nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 22. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto você vai encontrando a sua Bíblia, já quero desejar a paz do Senhor a você que já está entrando aqui. Amém? Glória a Deus. Deus vai abençoar tremendamente a tua vida. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Eu estou no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 22, que diz assim a palavra do Senhor. Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, dois bezerros, assim, um dos bezerros, e dividam em pedaço, e o ponham sobre fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre e não lhe meterei fogo. Então, vai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E o povo respondeu e disse: é glória, aleluia. Amém? Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fala com o povo, Senhor. Toma a tua igreja, meu Deus, que juntamente iremos receber a tua palavra, porque a tua palavra já dependemos. Por isso, fala conosco, fala com a tua igreja, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? História interessante, que história verídica que aconteceu no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18, ao qual nós vemos aqui o profeta Elias. Elias era um homem que tinha grande intimidade com Deus, mas, porém, Elias vivia numa sociedade chamada Israel, ou seja, Israel, junto das 12 tribos que proviram nada por Deus, a nação escolhida, a nação eleita. Mas quando nós nos deparamos aqui na situação em que o profeta se encontrava, Israel, a nação de Israel, havia se afastado do Senhor. Para que vocês tenham ideia,
eles ali naquele local, ou seja, naquela região, eles estavam divididos entre a adoração do nosso Deus verdadeiro e um Deus chamado Baal, em que eles acreditavam que ele tinha uma esposa chamada Astarote. Baal era conhecido como chuva, o Deus da vegetação, o Deus da fertilidade, e a sua esposa Astarote era conhecida como deusa da guerra e da fertilidade. Então, como a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas aqui nós vemos que o profeta Elias foi chamado para provar e mostrar àquela sociedade qual era o verdadeiro rei. Nós vamos ministrar em cima de todo o contexto. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque então ele chama aquele povo, chama 450 profetas de Baal e coloca um desafio diante dos 450 profetas de Baal. Ele pega 2 bezerros e manda eles escolher qual o bezerro que eles quisessem escolher, e a partir do momento aquele em que invocasse o Deus, e o Deus que respondesse seria o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E me pareceu boa a palavra de Elias, me pareceu boa para o povo, porque eles ficaram assistindo, e Elias, chamado, e tem um chamado de Deus. Então Elias pega aquele bezerro e fala: olha, então começa vocês. E a palavra diz, aleluia, no versículo de número 25, os profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque vós sois muito invocais o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Então começaram ali os profetas de Baal. A Bíblia fala aqui, ela relata, que os profetas de Baal invocaram o Deus e tomaram o bezerro, começou a preparar o bezerro, e a Bíblia diz que desde a manhã até o meio-dia eles gritavam: ah, Baal, responda-nos. Porém, não descia fogo do céu. Isso foi durante toda a manhã, a ponto do Elias, no versículo 27, ele dizia assim: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia assim: olha, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus dormindo. Talvez ele foi viajar, talvez ele não esteja ouvindo a voz de vocês. E ali Elias começou, de uma forma ou de outra, começou a falar com aqueles profetas, né? E cessando o meio-dia, terminando o meio-dia, não aconteceu nada. Aleluia. 29, passando o meio-dia, profetizaram, porém não houve voz nem resposta alguma. Então aqueles 400 profetas de Baal começaram a sair de cena, e aí entrou um verdadeiro homem de Deus. E aí que nossa história, e aí que começa a tua história. Vem dentro desse relato, em cada coisa que eu for fazendo a memória que quer passar para toda a sua igreja aqui nessa noite. Então, cabe a mim, o povo se chegou a ele, e a primeira coisa, eu estou no versículo de número 30, porque todos nós aqui, nós queremos sentir a glória de Deus, nós queremos sentir a presença de Deus em nossa vida. Quem nunca foi num culto, e você foi naquele culto, nem que fosse uma, nem que fosse que você sentisse que o ambiente estivesse diferente, mas você sentiu a presença de Deus, e frequentemente nós oramos a tua presença. E às vezes nós falamos assim, principalmente aqueles que são da linhagem pentecostal, e eu sou da linhagem pentecostal, eu gosto de um culto pentecostal, e ele diz assim: Senhor, desce fogo do céu, fogo do céu, mas literalmente fogo do céu. E eu vendo essa história e falar: mas Senhor, como é que Deus ainda pode falar com o seu povo? Como é que Deus pode ainda manifestar a sua glória? Manifestar a sua glória dentro da minha casa,
Aonde você estiver, querido, Deus ainda pode manifestar a sua glória. Mas primeiro nós temos que fazer e queimar algumas etapas e fazer acontecer algumas coisas na nossa vida para que o poder de Deus venha se manifestar. Então acompanhe comigo a primeira coisa, no versículo 30. Olha o que Elias fez. E ele disse assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E a primeira coisa que Elias fez, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então a primeira coisa, reparar o altar. Quero chamar a atenção sobre o que é altar. Porque o altar tem um sentido espiritual na Bíblia, e principalmente da parte de Deus. Nós vemos sempre falar sobre altar, feito ou de terra, ou ele era feito também. E qual era o sentido? Era tão grande que em Êxodo, no capítulo de Deus também mandou fazer o altar de holocausto e todos os seus utensílios e santificar. E o altar será santíssimo. Então qual era a finalidade do altar no Antigo Testamento? Era pegar o animal, sacrificar o animal naquele altar. O animal tipificava o que? A vinda do Messias. Ou seja, o sangue derramado, o sacrificar, o holocausto quer dizer sacrificar por inteiro. Então o animal inteiro no altar. Mas o altar não era qualquer altar. O altar teria que ser preparado e santificado, porque o altar tinha que ser santo. E ali era feito o sacrifício daquele animal, e Deus aceitava o sacrifício daquele animal. O livro das Crônicas fala também que Salomão mandou fazer um altar, quando se fez o templo, uma edificação sólida, que foi considerada segundo E segundo Crônica diz assim no capítulo número 4, fez também Salomão todos os objetos que era para a casa de Deus, como também o e quase estavam os pães da proposição. Então o altar no templo de Salomão, primeiro, o que nós vemos aqui? Que o altar ele foi construído aonde? Dentro da casa de Deus, que era o templo de Salomão. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que Salomão fez um altar de ouro que representa a realeza de Deus. E ali sacrificava, e ali a glória de Deus se manifestava. Tamanha a importância do altar que Deus mandou construir. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O altar não era só no templo. Sobre a importância do altar. Gênesis capítulo de número 8, versículo 20 fala assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu o quê? Em holocausto ao Senhor. Eu estou chamando a atenção da igreja, a importância do altar diante de Deus. Então no Antigo Testamento como é que se fazia? Pegava o altar, santificava o altar, sacrificava, colocava o holocausto, ou seja, sacrificava por inteiro. E ali Deus, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. E Jesus Cristo chamou atenção para o altar, porque o altar, Mateus capítulo de número 5, versículo 23, Jesus Cristo ele diz a verdadeira intenção do altar quando ele fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e apresenta a tua oferta. Então, exatamente o que ele estava falando não era propriamente
colocar o sacrifício no altar, mas era como se colocava o sacrifício. A pessoa, como estava o comportamento daquela pessoa. Por isso Jesus Cristo, ele falou: olha, se tem alguma coisa com o teu irmão, deixa ali a oferta, vai se consertar o holocausto no altar. Mas hoje não se fala mais no altar. O altar que se fala hoje, por exemplo, você vai na igreja, assim, o pastor está no altar, os músicos estão no altar, e no altar ali está o púlpito. Mas o altar, hoje, que estamos na época da graça, na era da pregando, está ali no altar falando da palavra. Porque Deus iria nos revelar a seguinte forma no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16. O apóstolo, falado por Deus, ele disse assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí. Então agora, o que nós estamos entendendo? Que o templo de Deus já não é mais um templo físico. Porque o templo móvel feito por Moisés, ele já foi destruído. O templo fixo feito por Salomão, ele já foi destruído. Mas hoje, o templo de Deus somos nós. É você que está ouvindo essa mensagem. Nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós, por quê? Porque nós somos o templo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aleluia. E ele vai além. Olha a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, fala assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje, o sacrifício que nós colocamos diante de Deus é o nosso corpo. Por isso o meu corpo tem que estar santificado. O sacrifício hoje é o seguinte: é a nossa vida em adoração a Deus. Então hoje, já da graça, o que é o altar de Deus hoje? O que é o altar de Deus hoje? Vou até reformular essa pergunta. Quem é o altar de Deus hoje? Então vemos aqui, segundo as Escrituras, segundo os versículos que aqui diante da igreja, nós somos o verdadeiro altar de Deus. Você é o verdadeiro altar de Deus. Hoje Deus não é altar de pedra. Deus não precisa de altar de ouro, de terra, não. Hoje usa o seu você. Deus, não, nós somos o sacrifício perfeito de Deus diante dele. Você é o sacrifício de Deus. Então quem é o altar de Deus? O altar de Deus já não é mais aquele altar de pedra, não é aquele altar onde se sacrificam os animais, até porque o sacrifício perfeito foi feito na através de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós somos templo de Deus. Igreja, saiba de uma coisa: você é templo de Deus, você é morada de Deus. Você que está assistindo essa live, Deus está mandando te dizer nessa noite: você é Deus. E a nossa vida em é o altar de Deus. É aqui que Deus manifesta a sua glória. É através de você, é através da tua oração, é através do teu louvor, é através de quando você recita a palavra de Deus, quando você adora a Deus, quando você louva a Deus. Deus aceita os nossos sacrifícios. Então hoje nós somos o altar de Deus. Então que a cada dia, irmão, nós que somos cristãos, e quem são os cristãos? Somos aqueles que seguem a Cristo, somos aqueles que reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, e somos aqueles que cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos e hoje Ele está vivo.
Que a cada dia nós cristãos, você cristão, que a cada dia, aleluia, que a cada dia possamos preservar o nosso altar limpo diante de Deus, vivendo em santidade, para que Cristo seja glorificado, aleluia. Então a primeira coisa, para nós recebermos a glória de Deus, para que Deus venha se manifestar, que o fogo de Deus venha descer sobre a nossa vida, teremos que fazer igual fez Elias. O profeta Elias, primeira coisa que ele fez, reparou o altar do Senhor. Então, cada dia reparar o nosso altar, reparar a nossa vida. Clamar diante de Deus e falar assim: Senhor, me ensina a ser melhor, eu quero ser melhor. Eu posso de ti, que eu possa me aproximar mais cada vez de ti, que eu possa andar uma vida de santidade, dizer não às coisas do mundo e dizer sim às coisas de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia. Então, se o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita na tua casa, ele habita na tua vida. Então há necessidade constante de nós sermos nos colocar diante de Deus todos os dias, irmãos. Se é que eu quero que a glória de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso reparar o meu altar, eu preciso reparar a minha vida, eu preciso reparar o meu corpo, eu preciso reparar as minhas intenções, eu preciso reparar as minhas emoções, eu tenho que andar como um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que Elias fez diante de todo o seu povo, reparou o altar. E ele continuou após ele reparar o altar, porque o altar estava quebrado, e para reparar o altar ele precisou colocar, aplanar o altar. Ele precisou, porque o altar estava quebrado. E quando Deus a nossa vida, ele visita constantemente, precisamos estar no prumo de Deus, precisamos estar numa verticalidade, porque quando eu estou no prumo de Deus, eu estou buscando as coisas do alto. Eu preciso nivelar, o altar precisa ser nivelado. Então o altar, além de estar nivelado, ele precisa estar no prumo. E quando eu nivelo, aleluia, eu ando numa vida de retidão diante de Deus, não tem altos e baixos. Eu sou o que sou, independente do lugar aonde eu estiver. E aonde eu estiver, o prumo do Senhor, eu estou buscando a verticalidade. Eu estou buscando as coisas de Deus. Porque a cada dia eu quero reparar o meu altar. E Elias reparou o seu altar. E olha que acompanhe comigo no versículo de número 31, igreja. E Elias, depois que ele reparou o altar, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos... Então ele pegou as 12 pedras, estavam os filhos de Jacó, ou seja, os israelitas. Os israelitas é o conjunto das 12 tribos. E o número 12 representa o governo de Deus. Sabe o que ele estava falando para aquele povo? Que além deles precisarem restaurar as suas vidas, eles precisavam estar debaixo do governo de Deus. Uma coisa, quando eu aceitei a Jesus Cristo, quando você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Então eu preciso estar debaixo do governo de Deus. É isso que ele estava falando. Porque o número 12 da Bíblia, ela tem uma conotação muito espiritual. A Bíblia fala de os 12 meses. A Bíblia fala dos 12 discípulos que ficou sob o governo de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre as 12 portas de Jerusalém. Fala sobre as 12 pedras preciosas no peito e no ombro do sumo sacerdote. Sobre os 12 pães. Fala sobre os 12 espias
que invadiram Canaã e verificaram como era aquela terra e viram que realmente aquela terra que manava leite e mel. Jesus foi em Jerusalém aos 12 anos. São 12 as legiões de anjos em que Deus pode escolher qualquer um e ir aí na tua casa. Então o número 12, ele aponta para o governo de Deus. Você tem colocado sobre o governo de Deus. As nossas decisões precisamos colocar diante de Deus. É Ele que governa a minha vida. É Ele que governa o meu sentimento. É Ele que governa o meu espírito. Quando o inimigo estiver colocando ciladas na minha vida, querendo colocar coisas no mundo na minha vida, eu digo não. A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ainda que o diabo queira colocar coisas na tua vida, mas você vai dizer não, sabe por quê? Porque você não está debaixo do governo do diabo, mas você está debaixo do governo de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. De que debaixo você está o teu governo? Ou melhor dizendo, você está debaixo de qual governo? Porque se você estiver debaixo do governo de Deus, é Ele que vai pelejar a tua guerra. É Ele que vai abrir as portas. Se você estiver debaixo do governo dele, é Ele que vai decidir quando você vai ser abençoado. Se você estiver debaixo do governo de Deus, é Ele que vai curar as tuas enfermidades. Aleluia! Então temos que a cada dia falar: Senhor, quando nós acordamos durante o dia, nós precisamos falar: Senhor, toma conta, questiona. Eu sou a tua casa, como nós vimos aqui. Eu sou templo do teu Espírito. Eu quero fazer então as tuas coisas. Já não quero mais fazer a minha vontade, mas agora eu quero fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de quem? Porque se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do inimigo. Porque a Bíblia ela diz que nós não podemos seguir a dois senhores. Ou eu sigo ao diabo, ou eu sigo a Deus. Ou eu sigo ao eterno, ou eu sigo aquele que vai estar lá no inferno. Aleluia! Por isso o meu governo, a minha vida, tem que estar debaixo das mãos de Deus. Ele que me governa. O número 12 na Bíblia, ele aponta para o governo de Deus. Mas expectativa da nossa vida. Aponta para por quê? Porque quando o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito e recebeu Apocalipse, significa revelação. Em Apocalipse, de número 21, se refere também ao número 12. Ele fala ali, e Deus revelou para ele as coisas que iriam acontecer, e revelou, igreja, a eternidade, aonde nós viveremos. Da onde nós veremos, ele revelou para nós, porque ele fala sobre a Nova Jerusalém, vai ter 12 portas, 12 tronos, 12 pérolas, 12 pedras pretas. O viu é eterno. Então o número 12 também aponta para a eternidade de Deus. E sabe o que Deus está falando nessa noite? Que se você estiver sob o governo de Deus, você terá direito à eternidade. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para a glória? Aleluia! Então esteja debaixo do governo de Deus. E quando é que eu entro debaixo do governo de Deus? Quando eu entrego a minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que viu a sua que Jesus Cristo é o Senhor e creu no teu coração que Jesus Cristo, que o próprio Pai e que Ele ressuscitou Ele dos mortos, então será casa e salvação. Aleluia. Então quando Elias colocou 12 pedras ali, todas arrumadinhas, colocou as 12 pedras, ele estava falando para aquele povo: há uma necessidade de vocês voltarem para Deus, adorar somente a
a nação de Israel debaixo do governo de Deus. Foi para isso que Deus deu essa terra. Foi para isso, igreja, que Deus te chamou. Deus te chamou do mundo para dentro da sua casa. Dentro da casa do Senhor, Ele falou: deixa eu governar a tua casa, deixa eu governar a tua vida. A Bíblia fala que Jesus Cristo está batendo, Ele está fora, mas Ele bate na porta, e aquele que abrir a sua porta para Jesus, Ele entrará e ceará com Ele. Aleluia, glória a Deus. Abre a tua casa, abre o teu coração, deixa o governo de Deus dominar a tua casa, a tua família. Deixa o governo de Deus dominar o teu corpo, a tua mente, governar a tua mente. Nós vamos vencer Satanás e nós entraremos na Jerusalém celestial, dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Abençoe a tua casa. Sabe por que Deus vai abençoar a tua casa ainda nessa noite? Porque esta mensagem está entrando no teu coração e você está abrindo a tua casa para que a palavra de Deus, para que a presença de Deus venha sobre a tua família. E ainda nessa noite Deus vai curar-te de toda enfermidade. Deus vai abrir essa porta de emprego. Deus vai jogar por terra toda a muralha. Deus vai tirar toda a obra de feitiçaria, toda a obra de macumba, derrotar os profetas de Baal que têm se levantado contra a tua casa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele repara o altar, ele coloca as 12 pedras, aleluia, e ele edificou ali o altar. Glorificado seja o nome do Senhor. Depois que ele reedifica o altar em nome do Senhor, ele fez um rego, ou seja, ele fez uma vala em volta do altar. E essa vala em volta do altar, sabe o que representa? Aponta para a nossa separação do mundo. Porque a partir do momento em que eu reparo a minha vida, e porque a Bíblia aqui diz que eu sou o templo de Deus, eu sou a casa de Deus, que a minha adoração, eu sou o altar de Deus, e a minha adoração, Ele recebe. E a Bíblia diz que nós estamos debaixo do governo de Deus, mas é necessário haver a separação do mundo. O crente não pode estar com um pé dentro da igreja e um pé lá no mundo. Ou ele se decide ficar lá fora, ou ele se decide ficar definitivamente na presença do Senhor. Então Elias, depois que reparou, faz uma vala, e ele estava dizendo para aquele povo: ei, vocês têm que separar, você tem que separar da idolatria, ou você tem que escolher, tem que vir para o lado de cá, tem que haver uma separação. Aleluia. A nossa oferta, igreja, ela tem que ser agradável. Oferta, somente pode. Nós nos separamos do mundo. Então ele coloca aquele ciclo. Povo, que a fome está batendo aqui, que já não chove há 3 anos. Elias era que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, no capítulo 17, no versículo número 1, diz assim: então Elias, bisbita dos moradores, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão a palavra. E Deus ouviu a palavra do profeta. A Bíblia não diz aqui que foi Deus que mandou. Ele dizer: assim diz o Senhor, que eu fecharei as comportas do céu e não vai chover durante 3 anos e meio. Não! Mas ele declarou aquilo, porque ele não se conformou com aquela sociedade. Ela não se conformou que o povo de Israel
estava adotando ídolos dentro da sua casa, dizendo que era maus olhos do Senhor, estava adorando Baal, que era o Deus da chuva. Então ele falou: olha, eu vou provar aqui que Baal não é Deus de chuva coisa nenhuma, porque eu vou orar o meu Deus, e não haverá chuva, e não houve chuva, para mostrar que Deus é o Deus que controla a chuva, Deus é o nosso Deus que controla a natureza, e Ele está controlando a tua vida, e é Ele que diz quem vai entrar, quem vai sair, é Ele que diz quem vai te abençoar, é Ele que diz que está entrando com a provisão dentro da tua casa. Glorificado o nome do Senhor. Mas há uma necessidade de nos separarmos do mundo. Há uma necessidade de haver uma divisão. Na minha casa não pode entrar a coisa do mundo. Ei, na minha casa não vai entrar. As pessoas que eu convido para minha casa, ei, posso fazer isso aqui dentro? Não, porque nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Se eu for dar uma recepção para alguém, se eu for comemorar um aniversário dentro da minha casa, e alguém entrar aqui, seja lá quem for meu convidado, posso levar minha cerveja? Não, porque aqui ninguém bebe. Posso fazer isso? Posso fumar? Não, vai fumar lá na rua, porque aqui na minha casa não, porque dentro da minha casa não entra as coisas de Deus. Ah, eu posso fazer isso? Não, porque não provém de Deus. Porque a partir do momento em que você, do muro, da entrada da minha casa, dentro da minha residência, tem que respeitar as normas de Deus. Porque aqui na minha casa, nós respeitamos as normas de Deus. Estabelecemos um limite. Há um muro, há um rego, há uma vala que nos separa do mundo. Quer receber a glória de Deus na tua casa? Se separe totalmente do mundo. É isso que Elias estava falando para o povo de Israel. Ei, tem que haver separação. Que história é essa de estar adorando Baal? Que história é essa de estar adorando Astarote? Que história é essa de ficar oferecendo sacrifício a ídolos? Deus abomina isso, igreja. Deus abomina isso. E nós abominamos isso. Sabe por quê? Porque é ordem, é estatuto de Deus. É comando de Deus. Quando eu coloco um círculo, quando eu cavo o rego, quando eu cavo essa vala, quando eu digo que é uma separação, aleluia, eu estou dizendo que eu agora só quero as coisas de Deus, não quero mais as coisas do mundo. Quando eu faço essa separação do mundo para com a minha vida, eu estou chamando para a minha vida somente o anjo do Senhor, e vai se cumprir a palavra, quando ela diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. A Bíblia diz, igreja, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Então, quando Elias, o tisbita, o profeta, ele manda fazer essa vala, esse círculo, ele está dizendo: ei, daí para fora o inimigo ele vai trabalhar. Fora, o leão ele está bramando e ele está querendo me tragar, mas ele não pode ultrapassar essa barreira. Sabe por quê? Tocar na minha vida, primeiro ele vai ter que tocar no anjo do Senhor, e ai daquele que toca no anjo do Senhor. E você estabelece um limite dentro da... Ele estava falando, vamos estabelecer um limite dentro da nossa casa, porque quando eu estabeleço esse limite dentro da minha casa, o inimigo não pode tocar na minha vida. Uma obra ao contrário não pode entrar na minha casa. Sabe por quê? Porque primeiro vai ter que passar pelo anjo do Senhor. E ai daquele que no ungido de Deus. Quando você repara o teu altar, quando você se coloca como templo vivo, morada de Deus, quando você se coloca debaixo do governo de Deus, quando você estabelece esse limite entre a tua vida e o mundo, você se torna uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Você se torna um vaso nas mãos do oleiro.
aquele mesmo vaso em que Deus falou para Jeremias, Jeremias desce a casa, desceu a casa do oleiro, ali estava o oleiro fazendo barro, fazendo o vaso de um barro, e ali o vaso se quebrou. Mas sabe o que Deus mostrou para Jeremias? O próprio aquele barro que se quebrou, Deus começou a fazer de novo. Deus está trazendo novidade para dentro da estabelecer o limite daquilo que é do profano, daquilo que é de Deus. Deus vai fazer e vai trazer novidade dentro da tua casa. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque a provisão de Deus está entrando dentro da tua casa. Então Elias falou isso, olha, um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha para o holocausto. A lenha, ela aponta para onde o Messias seria morto. Aponta para a cruz do Calvário. Aponta para a cruz, porque foi ali na cruz que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então, quando eu tenho a minha vida totalmente restaurada, quando eu me afasto das coisas do mundo, quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo e reconheço a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu olho para a cruz, eu vejo que ela foi apenas um instrumento para a morte daquele que queria se oferecer por nós. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vejo Cristo morto. Sabe por quê? Porque a cruz está vazia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Então quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o madeiro, eu só consigo enxergar uma cruz vazia, porque Jesus Cristo morreu. A cruz foi apenas um instrumento da morte, e a morte que nos trouxe vida, porque a Bíblia diz que no terceiro dia Deus ressuscitou. E lá em Atos dos Apóstolos ainda que diz que as ânsias da morte queriam prender a alma de Jesus Cristo, mas não puderam. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus arrancou ele, ainda que a morte quisesse prendê-lo, não poderia prender. Aleluia! E ao terceiro dia, Jesus se apresenta diante dos apóstolos, e ele fala assim, e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito de Deus. E a partir daquele momento se cumpriu quando estava em vida, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas os enviarei um outro Consolador. Ei, sabe por que ele assoprou sobre a vida dos apóstolos? Porque eles reconheceram que aquele Jesus é o Cristo, e que Jesus é o Cristo, e eles se tornaram o quê? Morada de Deus. Então quando eu abro a minha boca, quando eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno templo do Espírito Santo de Deus, eu me torno morada de Deus. E agora quando eu olho para a cruz está vazia. Então o que Elias fez? Ele preparou um madeiro. E o madeiro, ele seria o quê? Combustível para o fogo. Em outras palavras, nós também somos o madeiro. Sabe por quê? Porque nós somos combustíveis da adoração de Deus. Sabe quando Deus se manifesta a sua glória? Quando um crente começa a abrir a sua boca e começa a glorificar o nome do Senhor. Independente se ele está passando na prova, mas ele está glorificando. Porque quando você glorifica a Deus, é combustível para manifestar Deus aqui na terra. Quem está glorificando a Deus? Quem está dando glória a Deus aqui nessa noite? Se você estiver dando glória a Deus, o fogo ainda vai descer dentro da tua casa, o holocausto vai ser queimado, a tua oferta vai ser aceita por Deus, porque você está glorificando o nome do Senhor. Nesse exato momento, a Bíblia diz lá em Apocalipse que nesse exato momento os serafins estão glorificando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Mas aqui na terra tem uma igreja também que está dando combustível para a glória de Deus, que está trazendo combustível para o fogo de Deus, porque aqui na terra também tem um povo que diz: glória a Deus, louvado seja teu santo nome, santificado seja o nome do Senhor, santificado e louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Elias pega aquela lenha, Elias junta aquele madeiro, Elias vai preparando tudo. No versículo de número, aleluia, no versículo de número 33, quando ele fala: então, aleluia, armou a lenha e dividiu o bezerro aqui representa ao Cristo que veria. Esse bezerro aqui estava fazendo uma alusão ao Messias que veria, mas eu creio que o Messias já veio, porque o Cristo é Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus Cristo Nazareno. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso holocausto que foi consumido totalmente por Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aí tem mais, acompanhe comigo essa história, está acompanhando? Está sentindo a presença de Deus? Porque eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo que Deus está preparando uma grande glória nessa noite. O altar já vai ser aceso. Olha aí o sacrifício. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. E ele fala no versículo 34: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Então ele pega 4 cântaros de água e fala assim: derrama sobre o altar, derrama sobre a lenha. Aleluia! A água representa o Espírito Santo de Deus, o derramado Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida, nós experimentamos o derramado Espírito Santo de Deus. E ele falou assim, diz: fazei-o pela segunda vez e fazei pela terceira vez. Aleluia! Fazei-o pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego enchia de água. Deus está trazendo nessa noite um derramado do teu Espírito dentro da tua casa, dentro da tua vida, lá, aleluia, dentro da tua parentela, dentro dos teus amigos que você está colocando eles nas tuas orações. Hoje é noite do derramado do Espírito Santo de Deus, aleluia. Jesus Cristo, quando estava no Monte das Oliveiras, ele falou a primeira vez: Senhor, aparta-te de mim esse cálice. Mas ele estava suportando, porque pela segunda vez, ele com o seu joelho dobrado, ele falava: Senhor, meu Pai, afasta-te de mim esse cálice. Primeira vez, Pai, afasta-se de mim desse cálice. E como Deus não respondeu, ele falou: que seja feita a tua vontade. Jesus resistiu porque estava debaixo da unção e do poder do Espírito de Deus. Sabe por que você está vencendo essa peleja? Sabe por que você vai vencer essa causa? Porque o derramado Espírito Santo de Deus está dentro da tua casa, ele está na tua vida, ele está falando com você hoje. Aleluia! Seja o nome do Senhor. De maneira que a água encheu todo o córrego. E sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Aleluia! Depois que Elias restaurou o altar, depois que ele disse para aquele povo que deveriam estar debaixo do governo de Deus, depois que Elias falou que eles deveriam se separar do mundo e olhar para a cruz, que seria a morte do Messias, depois que eles experimentaram o derramar do Espírito Santo. Versículo de número 36, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: olha o que ele clamou diante do altar de Deus: o Senhor Deus de Abraão, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu é Deus em Israel e que eu sou o
servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele disse: estou obediente à tua palavra. Você que está obediente à tua palavra, você pode gritar dentro da tua casa: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, anda hoje, manifesta a tua glória, por Deus na minha casa. Tu és Deus em Nilópolis, tu és Deus em Anchieta, tu és Deus no Rio de Janeiro, tu és Deus no Brasil. Manifesta, aleluia, glorificado seja o nome de Deus, porque aceitou o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso hoje está descendo fogo na tua casa, está descendo fogo no teu altar. Ele está queimando as impurezas, mas ele já aceitou o sacrifício perfeito. Então abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor, aleluia. O versículo de responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para nós. Então o fogo do Senhor e o holocausto e a lenha e as ainda lampou a água que estava no rego, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glorificado seja esse. Versículo 39, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você que está recebendo essa mensagem, você que está sentindo a presença do Espírito Santo, abre a tua boca e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Desse Deus maravilhoso, só o Senhor é Deus na tua vida. Você que está afastado da presença do Senhor, está na hora. Pula essa cerca aí. Olha esse limite, o rego que Deus colocou. Venha para esse lado de cá. Se coloque, restaura o teu altar. Volta para Jesus. Deus está te chamando, porque você precisa de ouvir a mensagem. Não entregou sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Está na hora de você confessá-lo. Está na hora de você restaurar o teu altar. Está na hora de você colocar a sua vida de Deus. Está na hora de você olhar para a cruz. Está na hora de você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na tua vida. Então abre a tua mão e diz assim: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Está na hora de você aceitar a Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Aleluia. E você que já está na igreja, estou finalizando. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Diz: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão dele, e Elias fez descer ao ribeiro de Quiom, e ali os matou. Foram destruídos todos. Eu abro a minha boca e profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo que todos os profetas de Baal que têm se levantado contra a tua casa, todos eles serão mortos, todos eles serão extintos, e que nenhuma obra, ao contrário, prevalecerá contra a tua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar ainda nessa noite pela tua casa. Você que tem uma causa diante de Deus, aleluia. Você que quiser uma oração o teu nome aí e preciso que o Senhor ore pela minha vida, que ainda essa semana eu estarei subindo ao monte. Eu já tenho, algumas pessoas já mandaram para mim alguns nomes, eu anotei esses nomes, e talvez amanhã ou depois da manhã estarei subindo ao monte e estarei colocando diante do Senhor o teu pedido. Se não quiser finalidade, você pode botar pela minha família, pela minha causa, uma porta de emprego, não importa. Adiante vai descer fogo. O holocausto ele já foi aceito. Já foi aceita a sua morte. O derramar do Espírito Santo já está sobre a nossa vida. É isso que
repreendemos aqui nessa. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a casa do teu filho, que o Senhor venha abençoar a casa da tua filha ainda nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, Senhor, que dentro da casa do teu filho haja provisão, haja a presença do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, Senhor, Senhor, desce fogo do céu, desce fogo no teu altar, vai queimando agora toda enfermidade. Senhor, aquele que está enfermo dentro da sua casa, vai, meu Deus e meu Pai, vai queimando essa enfermidade, vai curando, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, essa enfermidade que está aí, Senhor, dentro, meu Deus, do corpo do teu filho e da tua filha. A tua palavra diz, Senhor, que eles são templo do teu Espírito Santo, que nós somos templo de Deus, e dentro da casa de Deus não tem enfermidade. Por isso essa enfermidade que está alojada aí dentro dos órgãos internos, eu amarro agora, eu extingo agora, enfermidade chamada tuberculose, eu destruo você agora, sai agora, esteja curado agora. Olha aí, essa doença chamada câncer vai sendo destruída agora, vai sendo arrancada agora. Pneu, se for dor na coluna, vai sendo curado agora, seja curado agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, toca da cabeça às plantas dos pés do teu filho e da tua filha, esteja curada de toda enfermidade, toda luta espiritual, no campo espiritual, Senhor, toda potestade, todo principado, todo príncipe da maldade, toda hoste nos lugares celestiais, eu amarro você agora dessa vida agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Taca fogo, Senhor, desce fogo no céu e continua destruindo, Senhor, os profetas de Baal. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço pela cura. Senhor, essa onda de vírus aí, de coronavírus, o Covid-29, o Covid-29, Senhor, o Covid-19, esse vírus aí, essa bactéria, eu amarro agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E se tiver alguém que está ouvindo essa mensagem, tiver num leito de hospital, tiver numa enfermaria, tiver numa cama, Senhor, destrói, cura dessa enfermidade agora. Esteja curado agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Amém? E não esqueça, irmão, a cada dia, restaure o teu altar. Se coloque debaixo do governo de Deus. Aleluia. Que haja separação da tua casa, da tua vida para o mundo. Olhe sempre para a cruz. Olhe para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba sempre a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Ele vai tacar fogo. Mas a sua se manifestar, o fogo de Deus vai se manifestar dentro da tua casa. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Então quero agradecer a você que ficou comigo até agora e recebeu essas bênçãos. Aleluia. Que Deus possa abençoar toda a tua casa. Nosso próximo compromisso aqui, a nossa live, será próximo domingo, às 19 horas. Eu conto com a tua presença. Convide outras pessoas também para participar. Pessoas que estejam precisando de uma oração pelas suas finanças. Aleluia. Que esteja alguma enfermidade. Fala, olha, o meu pastor, o pastor da igreja domingo estará orando para curar essa enfermidade, para abrir essa porta. Ele vai pelejar junto contigo no mundo espiritual, mas Deus vai vencer essa peleja. Deus vai abençoar a tua casa. Amém? Então que o irmão fique do Senhor e que receba a glória de Deus na tua casa, em nome de Jesus. E você que quiser nos conhecer, amém? Nós estamos ali no centro de Nilópolis, na rua João Pessoa, 1001, amém? Quando voltar à normalidade, eu tenho certeza que eu vou ali
estaremos aí para te receber de braços abertos. Aí já não tem mais coronavírus, a gente pode se abraçar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Oremos para finalizar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a tua igreja, toma os teus filhos, meu Deus, estão colocando agora as mensagens. Vendo aqui também, ainda, meu Deus e meu Pai, aquele que assistiu, aquele que foi até o final, que o Senhor venha abençoar toda a sua casa, meu Deus. Estamos aqui nos despedindo, meu Deus, aqui da nossa live, mas não estamos nos despedindo debaixo da tua presença, Senhor, porque a tua presença é constante. Abençoa em todos os sentidos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Que Deus abençoe você e toda a casa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória.